nome é Marta Caras Lindas, sou a Natural Chef e vou ser eu que vou coordenar, não temos imagem, este... Hello? Ok. Eu pensava que íamos estar todos aqui, já temos agora, o nosso painel de excelência, Margarida Vilas Boas, uma salva de palmas, André Maciel. Onde é que o André vai ficar? Pois, pode ficar aqui? Não, eu vou ficar aqui. Desculpa, André. Tens de ficar aqui. E... Where I'll be? Next to André? Ok. Agora o André, João, desculpa. E temos um quinto elemento que está a faltar, mas está quase a chegar, porque veio dos Estados Unidos e demora a chegar até nós, por isso que é a mim. Estamos a falar sobre sustentabilidade, sobre alterações climatéricas. Antes de mais, quero agradecer o convite à Vanessa, ao Mário, por estarmos nesta segunda edição. Eu acho que não preciso de microfone, tirando, não é? Acho que não precisa. Só serve para agarrar. E fui convidada para falar do que mais gosto, porque de facto é muito interessante perceber que todas as pessoas que estão aqui têm um trabalho e mais do que um trabalho têm uma paixão e têm um propósito, e é isso que nos une, ligado às alterações climatéricas. Vamos aqui contar uma história de sucesso e vamos falar depois também sobre o poder das plantas e da alimentação funcional no nosso planeta e na nossa vida. E, por isso, sem mais demoras, vou apresentar primeiro Margarida Vilas Boas, criadora da Up Farming e de um projeto fantástico que se chama, que eu tive o prazer de ser convidada pela própria, que se chama Hortas Verticais Solidariedade Horizontal. O André Maciel, das Hortas de Lisboa e da permacultura aqui em Portugal, também vai falar um bocadinho sobre o que faz e os seus projetos. Mas nós, os três, temos este projeto das hortas verticais em conjunto, que eu acho que nós podemos passar o vídeo e depois falaremos a seguir sobre isso. Eu acho é que vou-me afastar, eu e o André. Podemos arrancar com o vídeo para vocês verem. Where innovation and solidarity come together in our project known as Vertical Horticulture Horizontal Solidarity. In collaboration with the local NGO Up Farming, we installed a vertical farm with 40 aeroponic towers starting in April 2023. The initiative empowers inmates with certified training in sustainable agriculture, enhancing prison diets with fresh vegetables, and supports vulnerable families with vegetable hampers. Faced with the challenges of poverty and social exclusion, our initiative aims to make a real difference. 70% of the inmates have successfully completed training in sustainable agriculture. The vertical farm has harvested 2 tons of fresh and nutritious crops in its first year, ensuring all inmates receive the recommended daily intake of vegetables. We have also supported 175 vulnerable families in partnership with local organizations like the Red Cross and Caritas. Workshops by the natural chef Marta Caras Lindas improved food literacy of both inmates and families, contributing to a positive change in eating habits. Sustainability is at the heart of our project. The municipality of Torres Novas, in collaboration with the prison, is ensuring ongoing funding and technical support for the project. This commitment guarantees lasting benefits for inmates and the local community of Torres Novas. Our project is a new departure in prison rehabilitation and community support. Following the successful pilot project taking place at Torres Novas, the aim is to expand to other prisons in Portugal, including a women's prison and a youth facility in 2024. Recognized for excellence, Vertical Horticulture Horizontal Solidarity has received the BPI Foundation La Caixa Solidarity Award 2022 and a commendation at the 55th session of the UN Human Rights Council. Together, we are planting the seeds for a brighter, more equitable future. Welcome to Torres Novas Prison in Portugal, where innovation and solidarity come together in our project. Pronto.
Eu não sei se devia ficar ali, sinto-me aqui. Estou muito bem, pronto. Este foi um projeto que foi liderado pela Margarida e eu gostava um bocadinho que a Margarida nos contasse como é que isto surgiu, como é que ela fundou a Up Farming e como é que surgiu este projeto em especial. O microfone não está a funcionar? Está, Tá. fantástico. Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos. Mário e Vanessa, muito obrigado pelo convite. Marta, a nossa host, muito obrigada. É ótimo termos a oportunidade de partilhar um bocadinho convosco mais sobre este projeto Horticultura Vertical, Solidariedade Horizontal. Só um bocadinho sobre a Up Farming. A Up Farming, na verdade, nasce há 4 anos no Museu de Lisboa. O meu sócio, Tiago Sá Gomes, que não está aqui hoje, é arquiteto e foi convidado para participar nesta exposição sobre as hortas de Lisboa, desde os tempos medievais até ao século XXI, na verdade. Portanto, eles decidiram ir buscar um ateliê de arquitetura para um bocadinho pensar o que é que seria a Lisboa do futuro, num contexto de soberania alimentar. E o ateliê de arquitetura do Tiago maquetizou o que nós considerámos na altura uma visão utópica do futuro de Lisboa, que era Lisboa com 8 casos de estudo. Tínhamos bairros, tínhamos escolas, tínhamos hospitais, tínhamos prisões, equipadas com a ferramenta das hortas verticais, neste contexto de uma narrativa de uma cidade mais verde, mais sustentável, que produz parte do seu alimento, que tem uma atitude relativamente ao consumo mais responsável e também uma cidade mais justa e mais humana. E na verdade é nessa altura que nós nos juntamos, 3 sócios, um horticultor inglês que já tinha alguma exposição à horticultura vertical, eu, vinda do Reino Unido, economista, que acrescentava um bocadinho de valor em termos só mais de gestão e área de negócio, e o Tiago, arquiteto. E a Up Farming nasce assim, no fundo, vamos então tentar pôr esta ideia, esta utopia, realidade. Começámos por nos candidatar a um fundo da Câmara Municipal de Lisboa, a BIPZIP, os bairros de intervenção prioritária, que nos financiou a primeira estufa comunitária em Alvalade, onde estivemos a trabalhar com 2 bairros mais carenciados. Em seguida fizemos uma candidatura a um orçamento participativo para trazer a primeira horta vertical a uma escola pública em Lisboa. E depois surgiu, de facto, a Fundação La Caixa, que tem uns prémios, que é o Prémio Solidário, que nós nos decidimos candidatar com o projeto da prisão. Portanto, nasce a ideia de, sim senhor, vamos tentar levar este projeto a um contexto prisional. Um projeto muito ambicioso desde o princípio, porque é difícil chegar aos recintos prisionais em Portugal. Tive muita sorte de me ter cruzado com o Eduardo Fonseca da Reshape Ceramics, que é uma associação que tem estado a trabalhar com prisões há vários anos, em que dá formação em cerâmicas, e é ele, no fundo, que me abre as portas ao contexto prisional. Portanto, é através dele que eu chego à Direção-Geral de Reinserção e é através dele que eu identifico esta prisão de Torres Novas, que é uma prisão muito particular. É uma prisão, eu chamo-lhe uma prisão boutique, é uma prisão que só tem 40 reclusos, todos vindos de longas sentenças, portanto, a média são 20 anos, chamados crimes de sangue, e que vão para Torres Novas fazer a fase final da sua pena. Portanto, é considerada uma prisão de transição. O que para nós nos pareceu particularmente pertinente, porque obviamente o nosso projeto tem um ângulo de capacitação. Portanto, é assim que nós entramos no estabelecimento prisional de Torres Novas. Pareceu-nos de facto uma oportunidade única e tentámos que o projeto fosse o mais completo possível. Portanto, no fundo, o projeto tem 3 grandes ângulos, eixos. O primeiro é a capacitação da comunidade reclusa, portanto, o objetivo é, obviamente, ajudar estes reclusos na sua reinserção ativa. Portanto, nós convidámos o Centro Protocolar de Justiça, que dá formação certificada a reclusos em Portugal, e trabalhámos com eles um curso que se chama Operador Agrícola. Portanto, 70% dos reclusos de Torres Novas, neste momento, estão certificados como operadores agrícolas.
Nós próprios tivemos a nossa equipa, o nosso engenheiro agrónomo, durante um ano a dar a certificação em horticultura vertical. A nossa ótica em relação à horticultura vertical é sempre complementar, ou seja, acreditamos em agricultura regenerativa, em permacultura, compostagem, agrofloresta, tentamos sempre ter uma abordagem holística, portanto, também nesta parte da capacitação convidámos o André Maciel, das Hortas de Lisboa, que deu um programa de permacultura, convidámos o Florian Ulm, da Faculdade de Ciências, que trouxe uma componente de compostagem, trabalhámos também havia uma horta horizontal meio abandonada no recinto, revitalizámos, comprámos galinhas, portanto, criou-se ali um pequeno ecossistema de horticultura urbana para, de facto, dar vida e cor a esta capacitação. O segundo grande eixo era, de facto, a literacia alimentar. Portanto, nas prisões em Portugal, penso que em todo o mundo, obviamente não se come bem, está entregue a empresas de catering com orçamentos muito limitados, portanto, os produtos frescos eram inexistentes. Além disso, estes reclusos estão em regime de abertura ao exterior. Isto significa que eles todos os dias saem para trabalhar e já têm o seu salário. E já têm também a liberdade de poder encomendar a sua comida. Portanto, na verdade, como o que é servido na cantina não é realmente muito apetitoso, muitos deles acabam por, tal como nós, mandar vir Uber Eats. Portanto, isto é possível numa prisão em Portugal, que para mim, pelo menos, foi absolutamente, surpreendente. Portanto, nós estávamos a competir com fast food, quer dizer, com alimentos processados, com cachorros quentes, com pizzas, com lasanhas. Portanto, havia aqui um grande desafio de como é que nós podemos, de facto, tentar contribuir para uma alimentação mais saudável e equipar esta comunidade com quem estamos a trabalhar para quando eles saírem, efetivamente poderem abraçar um estilo de vida diferente. Pronto, e foi aí que tentámos encontrar um chefe que nos pudesse ajudar nesta missão. Tinha que ser uma pessoa particular, não podia ser, quer dizer, tinha que ser, obviamente, alguém que acreditasse no poder das plantas, porque o que nós temos nas nossas hortas são plantas, que acreditassem em alimentação funcional, mas ao mesmo tempo tinha que ser alguém muito carismático, alguém que tivesse capacidade de facto, dar workshops sobre alimentação saudável de uma forma muito acessível e também de uma forma calorosa, porque temos que pensar que são pessoas que estão privadas de liberdade há muitos anos, pessoas muitas vezes também defensivas e é preciso saber quebrar o gelo. E foi aí que identificámos a Marta, que eu enchi-me de coragem, não conhecia a Marta como cliente, na verdade, já tinha experimentado os fantásticos programas da Marta, e liguei à Marta e a Marta, de facto, desde o nosso primeiro contacto, mostrou total abertura para trabalhar neste projeto em regime 100% voluntariado, portanto, é a nossa embaixadora para o Bono. E tenho a dizer que a Marta, na verdade, foi muito além do que nós estávamos à espera. Portanto, nós queríamos alguém que nos desse uns workshops sobre alimentação saudável e o que percebemos que a Marta acabou por fazer foi uma ponte entre a nossa horta e a cozinha, porque quando nós chegamos à cozinha do recinto prisional, encontramos duas chefes carrancudas, que obviamente, quer dizer, que trabalham das 9 às 5, que têm 40 refeições para fazer, que não estão ultra motivadas e que de repente há alguém que lhes invade a cozinha e que querem mudar as receitas que elas estão a fazer há 30 anos. Portanto, a Marta teve a capacidade de chegar ali, quebrar o gelo e persuadir estas cozinheiras a saírem um bocadinho da sua curva de conforto, irem até à horta, colherem os produtos, passarem a confeccionar sopas saudáveis, as sopas que nós provámos, nós fomos fazer uma prova no primeiro dia, feitas com fécula de batata, não tinham um único produto hortícola, portanto, foi uma revolução o que aconteceu naquela cozinha. Portanto, passámos a servir sopas nutritivas, feitas com acelgas, batata doce, completamente uma realidade diferente do que estava antes e também saladas, obviamente. As nossas hortas têm capacidade para fazer a maioria das hortícolas, das folhosas, ervas aromáticas, portanto, inserimos espinafres, rúculas, variedíssimos tipos de alfaces, acelgas, couves e depois as aromáticas, não é? Portanto, de repente, servir uma massa com pesto numa prisão é quase uma revolução e conseguimos fazer isso, que foi bom. Estou a falar imenso, vou quase terminar. O terceiro eixo, que também se revelou muito ao longo do projeto, foi o eixo da solidariedade. Portanto, nós quisemos desde o princípio que isto fosse um projeto solidário, dar e receber.
Portanto, no fundo, nós estávamos a dar muito aos reclusos, mas também lhes queríamos dar a oportunidade deles próprios darem à comunidade que os vai abraçar em pouco tempo, não é? Porque eles estão de saída e estão, de facto, muito alienados ali da sua comunidade. Portanto, criou-se um programa de cabazes solidários, em que os reclusos faziam a colheita dos produtos hortícolas, preparavam cabazes, a Marta preparava um folheto com receitas dos produtos que iam no cabaz e depois distribuíam-se através do Banco Alimentar, da Cruz Vermelha e do CRIT, que eram os nossos 3 parceiros no terreno, junto de famílias mais carenciadas. A Marta aí também teve um papel, nós fomos aos bancos de alimentação, em que, mais uma vez, estamos a falar de um público que está vulnerável e está numa posição vulnerável. Uma família, quando vai buscar um cabaz, está, de certa forma, exposto e vulnerável. Portanto, quando nós chegamos aos bancos alimentares, mais uma vez era preciso quebrar o gelo, era preciso tentar que as pessoas recebessem o cabaz com um sorriso na cara e também soubessem utilizar o cabaz, porque de repente uma família que está o máximo que compra, se calhar é uma alface, de repente ter, lá está, o tal, as acelgas, por exemplo, que lá está, ignorância minha, mas eu achei que as acelgas eram mais portuguesas, porque nós temos a sopa de acelgas alentejana, mas as acelgas, por exemplo, em Torres Novas, as pessoas não faziam ideia de como as cozinhar. Portanto, mais uma vez, e por estarmos neste contexto, a Marta fez aí um trabalho extraordinário. Portanto, é um projeto que, no fundo, combina inclusão com inovação, com solidariedade e com sustentabilidade, não é? De certa forma. Portanto, o nosso grande objetivo com estas hortas verticais urbanas é, obviamente, simplificar a cadeia de distribuição, não é? É colocar o alimento junto de onde ele vai ser consumido. Também um alimento mais fresco, não é? Que não viajou, não é uma alface que viajou 300 km, que foi refrigerada e que perdeu o valor nutricional pelo caminho. Portanto, torna-se tudo mais curto. Portanto, assim, em breve, este é o projeto. Tivemos uma menção honrosa nas Nações Unidas que nos deixou completamente embasbacados. Fomos nomeados como boas práticas e houve agora no fundo, um concurso europeu que tenta todos os anos nomear os 40 melhores projetos em prisões. Identificaram o nosso projeto, depois ligaram-nos a dizer que estávamos no top 5, pediram-nos um vídeo, mandámos o vídeo e soubemos a semana passada que ganhámos o prémio do melhor projeto prisional europeu, que ficámos completamente, obviamente, é incrível. Pronto, é isto. Obrigada. André. Agora o André vai falar, vai-nos contar este extraordinário trabalho que ele faz, porque isto, de facto, a transição alimentar, precisamos das hortas, não é? Sem dúvida. E então, conta-nos tudo. Não sei se está. Tá. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É realmente importante poder dar palco a estas conversas e estes projetos tão bonitos e tão transformadores para o nosso planeta. Agradeço imenso o convite e o meu projeto é Hortas LX by Puro e Simple. Eu sou o André Maciel, nasci em Setúbal e foi aí que nasceu o meu projeto. É sem dúvida, tenho vindo a perceber ao nível da a minha experiência de trabalho e tudo mais, que a saúde começa na terra e começa no solo e então faz todo o sentido que existam que o meu projeto tenha este impacto dentro das cidades. Então comecei já há 11 anos atrás em Setúbal a transformar uma casa muito antiga, onde eu consegui depois implementar a parte da agricultura dentro dessa casa e fechar os ciclos, completar os ciclos de forma intuitiva e completamente sozinho e perceber que nós podíamos viver dentro das cidades de uma forma autossustentável. E é aqui que entra a permacultura. O meu projeto dos Hortas LX é uma extensão da minha vida pessoal, da minha missão, daquilo que eu sinto que tenho que fazer e que acho que é valioso para os meios urbanos. Senti que tinha que mostrar, ou seja, às pessoas como plantarem, passar estas ferramentas de como plantar o seu alimento perto de si. Então as Hortas LX focam-se muito nesta parte da saúde, de passar a mensagem às pessoas de como produzir o seu alimento. E há 4 anos que o projeto está em Lisboa. Fazemos hortas na cidade, maioritariamente em Lisboa, e tentamos ao máximo fazer com que todas as pessoas saibam plantar e saibam estar perto da natureza. Sendo que o alimento que nós tiramos da terra é um alimento muito mais saboroso e que toda a energia que nós colocamos também na parte da horta, a horta traz-nos também uma parte
psíquica, muito uma leveza, uma transformação a nível do nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia na cidade é tem bastante estímulos que não são os mais positivos, então quando nós nos entregamos à horta e quando nós nos entregamos à alimentação é realmente o primeiro passo, e temos aquilo que nós damos à natureza, a natureza dá-nos a triplicar. Então o projeto das Hortas LX foca-se muito nisso, em podermos construir hortas em qualquer lado, e então fazemos hortas em empresas, na parte corporativa. As hortas nas empresas têm um impacto enorme a nível depois de bem-estar na empresa. Entramos em empresas como a IKEA, a Nestlé, são multinacionais que querem promover esta vida saudável aos trabalhadores. Uma vez por mês faço uma visita a todos esses trabalhadores e fazemos uma animação em volta da horta, onde as pessoas podem aprender a plantar o seu alimento e ter contacto com a natureza, ter contacto com as plantas. E é um momento onde as pessoas conseguem se encontrar na horta, conversar na horta sobre uns ou outros temas que vai sempre ter uma grande ligação entre elas. Os cheiracoentros do tempo dos avós que eles sentiam. Todas estas experiências fazem uma ligação entre os trabalhadores que depois até pode tornar muito mais fácil e muito mais simples a conexão deles quando estão em trabalho. Por isso, uma horta não traz só o alimento para cima da mesa, mas cria todo um bem-estar e é um alicerce para realmente comunidades sustentáveis dentro das cidades. E as áreas corporativas, que é onde nós passamos mais tempo da nossa vida, podem ser mesmo pontos muito fortes onde podemos criar bem-estar. E bem-estar está na alimentação, em todos os programas que nós promovemos, a nível de alimentação. Depois temos um outro foco muito importante, que é a parte das escolas, onde também trabalho em parceria com a Upfarming. E tenho um grande projeto que está em desenvolvimento numa escola moderna, que é a Escola Aprendizes, e estamos a desenvolver toda uma temática onde possamos olhar para a horta como uma ferramenta de ensino, em que as crianças possam aprender matemática, português, inglês, francês, estudo do meio, na horta. Ou seja, a horta acaba por ser uma ferramenta de trabalho para que as crianças entendam como é que a natureza funciona e como é que elas podem tirar aptidões para elas, para o seu dia-a-dia. Então está a ser um projeto fantástico também, dentro das escolas, poder passar esta mensagem, estes conhecimentos às crianças e fazer com que elas voltem realmente à sua origem. Fazemos também muito a parte de projetos e de consultorias a nível de permacultura. E o que é a permacultura? Que é um nome muito estranho. Há 10 anos atrás, quando eu falava nisto, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era um grande palavrão. Mas a permacultura realmente vem de cultura permanente. Cultura permanente de culturas que nós colocamos na terra e culturas da nossa cultura. E foi desenvolvido pelo Bill Mollison e é um conceito de vida, um estilo de vida em que nos traz bastante conhecimento sobre aquilo que é a natureza e como é que nós podemos viver com ela, na sua essência. A velocidade do tempo de crescimento das plantas, olhar para todos os recursos naturais que temos em nossa volta. Na verdade, a permacultura parte de uma grande observação sobre a natureza, como é que ela funciona, como é que nós podemos trabalhar com ela e que nós não somos à parte da natureza e somos parte dela. E como é que nós, como seres humanos, conseguimos estar dentro de um ecossistema saudável, inteligente e funcionar e poder produzir comida completamente rica e saudável para nós. E a permacultura, para mim, é o futuro dentro das cidades, apesar de ter sido um conceito desenhado em ambientes rurais, mas é um conceito que nós podemos muito bem trazer, e essa é a missão das Hortas LX, trazer um conceito da permacultura para os centros urbanos e poder dar e capacitar as pessoas para poderem olhar para a natureza de uma forma simples e que nós possamos ser um grande elemento dentro da natureza que pode trazer ainda mais valia a toda a nossa alimentação. Então, a permacultura assenta-se em 3 grandes pilares, que é cuidar do solo, cuidar dos animais e das pessoas e partilhar os excedentes. O partilhar os excedentes pode ser partilhar os excedentes da nossa horta, porque uma horta, quando nós construímos uma horta, nós temos sempre a mais, e partilhar os excedentes pode ser partilhar os excedentes com o nosso vizinho, com o nosso primo, com a nossa tia, com os nossos animais, mas principalmente ter a noção de que uma horta, quando nós construímos uma horta orgânica, uma horta em permacultura, dentro da cidade ou no campo, ela também tem que ser para a própria natureza. Eu, quando conheci a permacultura em Sintra, na Quinta de Sete Nomes, e juntei-me a uma senhora a fazer a sua horta, e ela tinha uma horta enorme, lindíssima, e em que metade da horta estava um pouco mais cuidada e a outra mais selvagem. E eu perguntei-lhe
porquê esta grande discrepância entre os dois lados no mesmo espaço de horta? E ela disse-me, de uma forma muito simples, que esta horta é para me alimentar a mim e esta parte é para alimentar a natureza. Quando temos a consciência de que estamos a plantar e quando plantamos, não plantamos só para nós e plantamos para os outros, nós aí conseguimos dar um grande passo de mudança sobre tudo, porque nós não estamos sozinhos, nós temos que pensar em todo o ecossistema, perceber para que tudo fique equilibrado. Então, a permacultura traz-nos essa mais-valia de poder olhar para o mundo de uma forma muito mais holística, muito mais integrativa e não separativa, e então é um grande tema, uma grande filosofia que as pessoas deviam ler mais, observar mais, compreender mais como é que a natureza funciona, porque partindo desse princípio nós temos muito mais valias em conseguir ter um planeta muito mais saudável e ter umas cidades muito mais bem pensadas, mais bem construídas em volta daquilo que nos alimenta. Só para terminar, quero dizer-vos que a permacultura também trabalha muito e nós temos que mudar a mentalidade da agricultura que é feita hoje em dia, uma agricultura convencional, que traz bastantes doenças, que traz bastantes pesticidas e químicos de síntese, e agrotóxicos e organismos geneticamente modificados, alimentos transgénicos. E este foi o grande ponto de missão das Hortas LX e do meu empenho para que este projeto realmente resulte e possa chegar a mais pessoas. Há 11 anos atrás, eu era um rapaz, um jovem hippie, utópico, sonhador, que nada iria acontecer. A agricultura biológica era uma utopia em Portugal. Hoje em dia temos uma página com perto de 30 mil seguidores, 30 mil pessoas que querem realmente mudar os seus comportamentos. Qual é a página já agora? Página Hortas LX, que podem também seguir e que nós lá fazemos autenticamente um serviço público. Nós ensinamos as pessoas a produzir o seu próprio alimento. E é nessa página que nós oferecemos a todas as pessoas ferramentas para elas serem autossustentáveis. Eu não tenho um negócio, não é um negócio as Hortas LX, é uma missão, é um projeto que quer oferecer às pessoas conhecimentos sobre como produzir o seu próprio alimento e nasce de um grande acontecimento que me aconteceu na minha vida, que foi a minha mãe, que faleceu, tinha 13 anos, com cancro, e foi ela, ou seja, juntei várias coisas, que foi a paixão pela natureza, os acontecimentos na minha família, que me levaram a crer que o cancro, as doenças, são muito mais tradicionais do que genéticas. O veneno está na mesa e transformar esse veneno em alimentação saudável, e temos aí uma discussão para fazer, mas grande parte das nossas doenças às vezes está mesmo na mesa. Aquilo que os nossos pais comem, os filhos comem. Então acaba por ser muito mais tradicional, cultural, do que genético. Então, poder criar um projeto que possa criar alimento e que possa dar às pessoas ferramentas para elas terem alimento livre de pesticidas, de agrotóxicos e de organismos geneticamente modificados, porque a agricultura biológica é um produto ainda elitista, toda a gente não pode comprar alimentos livres desses pesticidas. Então, criei este projeto para poder transformar um bocadinho esta dinâmica de poder dar às pessoas esta oportunidade de poderem, porque toda a gente tem direito a comer bem, toda a gente tem direito a comer sem pesticidas, então este projeto promove muito isso e temos um grande lema, só para terminar, que temos que tomar conta daquilo que toma conta de nós. E aquilo que toma conta de nós é, sem dúvida, a nossa alimentação, é a nossa agricultura que pode realmente mudar o nosso futuro e fazer um planeta muito mais saudável. Muito bem. Obrigado. Só acrescentar um ponto. Não sei se Diz, Margarida. posso... Podes, acho que está claro. desligado. Não está. Não está, não está. Só acrescentar um ponto muito rápido em relação à horta como local agregador, André, que falavas. Na tal exposição do Museu de Lisboa, mostrava Lisboa nos tempos medievais, que na verdade estava populada de hortas urbanas e como a horta era um local agregador das famílias. Portanto, hoje em dia as famílias vão para os centros comerciais ao domingo, nos tempos medievais iam para a horta e de facto era um fórum de partilha, de troca de ideias, que eu acho que está a acontecer outra vez com projetos como a Hortas LX. E depois também em relação à biofilia, não é? Ao que estávamos a falar do contacto com a natureza, nós sentimos isso imenso na prisão, quer dizer, quando vemos que pessoas que estão privadas da liberdade há muitos anos, o plantar a semente, o ver a alface a crescer, é completamente transformacional e de facto é terapêutico, é uma ferramenta terapêutica. E era só isto.
Peço desculpa. A Margarida está a falar muito bem, mas eu queria pegar nesta ideia do agregar as pessoas, agrega-se as pessoas nas hortas e agrega-se as pessoas nas cozinhas, não é? É uma maneira de agregar e por isso temos aqui me came from United States. That's why she arrived now. Hey, y'all, how you doing? I don't think this is... It's not working. Oh, it's working. Oh, hello. Hola. How y'all doing? You don't need to translate that. Hello, my name is Mee McCormick. I'm a rancher, a regenerative rancher, biodynamic farmer. I'm a chef, trained in French and American Classic, and macrobiotic. I've been ranching and farming for 25 years and changing communities with kitchens. But my life changed when I changed my plate, and I firmly believe that when we shift our plate, we change our fate. And by forming a relationship with food, I was covered in ulcerations throughout my digestive tract. Sorry, I raced here. And I didn't know how to cook, and I was the worst cook ever. And last night we had such great conversations, and I have to just tell you what I'm really about. I am about the microbiome and healing the digestive tract. I've been doing this for almost 20 years. Fermenting food, changing the bacteria, feeding the right bacteria. And I love science right now because science is now empowering us that we have an individual body and an individual path. And I am a super proponent of that. But healing my body, which I do every day and I work on, it's just changed my entire life. I mean, it's really beautiful what you're doing here, and I feel like I just popped in and so many amazing things, and I don't know, I just, hello. But that's what I do. I'm a chef, I'm a microbiome chef, and I've been a farmer and a rancher. And biodynamic farming, I don't know if you spoke to it, but it's really about changing the culture of the soil, not just with the bacteria, but with the energy that we put into the ground and the way that we cultivate everything on our farm. And so I grow mushrooms, 2 orchards, produce, bees, and then I've run a restaurant for 7 years on my farm where I raised all of the livestock and all of the produce for the restaurant. So I was really responsible for planting, harvesting, cooking, and then changing the culture. Because for us, where I live is very rural, but the people have lost a relationship with real food. And so you would think that in rural southern communities, cowboys, that they would know what to do with plants. And they only have small memories of their relationship from their grandmothers. So they've lost a relationship with legumes, grains. They have no idea what a sea vegetable is. So there are very few restaurants now that are truly whole food restaurants. So that's what I've been doing. I think that's it. Hello. No, I don't think I don't, there I don't might. need. I don't need. That's why. Voltamos outra vez para o português. Traduz, ok. João, não sei se o chamo de doutor, se o chamo de chefe. Só João. Só João. O João tem uma história fantástica porque ele fez o juramento a Hipócrates, que é o que os médicos fazem, mas seguiu à letra Hipócrates e percebeu que a medicina, de facto, a saúde vem através da alimentação e fez aqui uma jornada que eu acho que é muito importante, principalmente porque hoje em dia cada vez mais a ciência, durante anos isto não acontecia, não é? As escolas de medicina não estavam completamente afastadas destes valores nutricionais e do que é que podia fazer à nossa saúde e de repente ter um médico que agora é chefe também, eu acho fantástico. E eu gostava que o João falasse um bocadinho sobre isto, sobre a sua experiência. Ok, Marta, muito obrigado pelas palavras. Quero começar também por agradecer à organização, ao Chemicals, à Vanessa, o convite. É uma honra partilhar o painel com todos estes meus colegas. It's an honor to be with you, here me. E contando um pouco da minha história, portanto, lá está, há 25 anos atrás, quando entrei na Faculdade de Medicina em Coimbra, a nutrição era apenas uma cadeira opcional do 5º ano. E que muita gente escolhia porque era fácil. Tirava-se boa nota, aquilo subia à média, e portanto, esse era a noção que nós tínhamos de nutrição. Eu cresci no meio rural, em Alcobaça, portanto, ali também na terra, na altura não fui para o Jardim de Infância, o Jardim de Infância foi à horta com os meus avós, e portanto, a comer a comida real.
aquilo que se chama a comida real. Quando vou para a faculdade, deixo de comer comida real. Passo a comer na cantina todos os dias e isso levou-me a cerca de 40 quilos mais ao fim de 20 anos. E é então que aí faço a especialidade médica, disse, bem, tens de começar a cuidar de ti algum dia. Sou médico infecciologista, portanto as bactérias também, gosto de tratar tanto as boas como as más, e portanto vemos que a alimentação vai ser muito importante hoje em dia, vamos ver tudo isso. Acabo por ser médico infecciologista no Hospital Correia Cabral durante a pandemia, e quando eu também fico com Covid, é quando eu percebo, bem, isto pode acabar de repente, isto não estava programado, e agora não sei se isto vai acabar ou não, mas isto está a acabar para muita gente, porque naquele hospital, sendo um hospital de fim de linha, era o que nós víamos, era eventualmente muitos sonhos que acabaram talvez cedo demais. E é tanto que aqui cai um bocadinho a ficha, eu disse, não, eu tenho que tratar de mim, tratar dos outros, e quando passa a tratar de mim, passa por também, de acordo com o que dizia aqui a mim, reinventar o prato, e a perceber, ir de acordo com tudo o que vocês disseram, que o que eu tinha no meu prato, todos os dias, pode ser o veneno ou pode ser a minha cura. Pegando nas suas palavras, Marta, Hipócrates tinha dito isso 460 anos antes de Cristo. Faz do alimento o teu remédio. Exatamente. E que o remédio seja o teu alimento. E nós esquecemos completamente disso. Sobretudo, nos últimos 50 anos, nada mudou mais na história da humanidade que a forma como nós nos alimentamos. Depois da Segunda Guerra Mundial, com toda a industrialização da comida, os ultra-mega processados, e fomos deixando não só de comer a comida real dos nossos avós, como deixando de cozinhar. E aqui chegamos. E deixando de cultivar. E afastámos-nos completamente, sobretudo, dos legumes e das hortícolas, esquecemos que havia uma horta, passámos a comer tudo pré-feito, e é aqui que entra depois a medicina culinária, quando surgem alguns estudos científicos que vêm demonstrar que, conforme menor é o tempo que cada doente passa na cozinha, maior é a sua carga de doença. Maior é a sua carga pró-inflamatória, de doenças como cancro, doenças autoimunes, e aquelas doenças hoje em dia que são quase uma das principais causas de morte, que são as doenças não transmissíveis. Os estudos, ao contrário, provaram que pessoas que passavam mais tempo na cozinha, que faziam as suas refeições e, se calhar, tinham as suas hortas, tinham menos sintomas, menos doença, maior esperança de vida. E entra aqui a medicina culinária, muito desenvolvida já nos Estados Unidos, em Harvard, também em Inglaterra, e agora connosco na nova Medical School, na nutrição. Sobretudo, temos um médico que vai dar aulas à Faculdade de Medicina, vai dar aulas de nutrição, mas sobretudo dar aulas de cozinha. Portanto, eu deixo as medicinas para os catedráticos e eu vou, sobretudo, ensinar aos alunos de medicina que é a obrigação deles também ensinar os doentes a cozinhar e os doentes a escolher as suas refeições. Marta, concordarás comigo que ir a uma consulta de nutrição não é só pode comer isto e não pode comer aquilo, só pode comer cozidos e grelhados. Não é assim. E, sobretudo, junto das crianças, que hoje em dia que fazemos o Summer School, vegetais. Meninos, levar os miúdos para a horta, ensiná-los a comer vegetais. Comer vegetais pode ser divertido, não tem que ser aqueles vegetais que me davam a mim em pequenino, super cozidos, uns brócolos super passados, umas cenouras horríveis. Não, os miúdos hoje chegam lá e vejo-os pegar numa cenoura com vontade, e na minha geração, há 20 e tal anos atrás, ou 40, quase não víamos isso. E, portanto, entra aqui depois este meu projeto do Cozinha à Tua Saúde, e que explico aos alunos na faculdade que a saúde pode-se prevenir, a saúde pode-se tratar, a saúde pode-se curar, mas a saúde cozinha-se. E voltamos novamente à questão do prato que está à frente, que nos vai curar. E naquilo que eu chamo que tem que ser uma cozinha 4S. Simples, saborosa, saudável e sustentável. As definições de tudo isto, o saudável e sustentável, levar-nos-iam muito longe do que é saudável e sustentável, mas eu sou muito adepto do quilómetro zero e, portanto, daquilo que é a comida regional e local e sazonal. E volto sempre novamente a ver o que havia nos meus avós. Uma grande horta, havia alguns animais, havia alguma proteína animal, hoje em dia é uma opção, mas havia um animal criado livremente, com produtos de qualidade, que comiam o sedentário da horta, porque havia o cuidado, o André, na horta produzia-se, não era só para nós, mas era para os animais e para a natureza. Portanto, os nossos avós faziam isso e nós, de repente, em 3 gerações, estragámos tudo e agora parece que é um esforço enorme voltar. Mas é esse o meu projeto e agora o meu lema de vida. Aliás, aqui. Hoje tens aqui o meu food truck, não é? Seguindo... Sim, exatamente, fui convidado aqui para 2 coisas, estava aqui um bocadinho preocupado com as filas. Olha, estão-me a chamar lá atrás, a dizer que é preciso voltar ao food truck. Então vais-nos explicar o que é que temos, qual é a oferta que temos do O food truck aqui hoje também representa um bocadinho, sendo eu de Alcobaça e um embaixador da maçã, a circularidade da maçã de Alcobaça. A maçã de Alcobaça, apesar de ser uma produção extensiva, ganhou recentemente o prémio de ter um dos sistemas de regra mais sustentáveis do mundo e, portanto, obviamente que se preocupa cada vez mais em ser o mais biológica possível. Claro que terá os seus produtos que são usados, é uma agricultura extensiva, mas cada vez com mais responsabilidade
Sim, integrativa. sim, exatamente, mas também com mais responsabilidade. A maçã, obviamente, sabem que tem que ter aquele determinado tamanho para ir para as prateleiras e para ser exportada, e depois ficamos com outra maçã, coitadinha, que é chamada maçã feia, que de feia nada tem, e o que é que fazemos? Bem, com essa maçã também vendemos mais barato, oferecemos a muitas instituições e fazemos sumos. Vamos a ver os sumos que temos ali, que é apenas fruta prensada, que levou apenas um pouco de vitamina C para se manter, para as bactérias não darem conta delas, não é? E que, portanto, temos aqueles sumos. Com a sobra da polpa e do caroço dos sumos, vamos alimentar uma roça de porco autóctone de Alcobaça, o malhado de Alcobaça, que cresce em áreas extensas, ao ar livre, que cresce devagar, não é uma suinicultura intensiva, cresce devagar e que come as maçãs. Sendo Alcobaça também a terra dos doces, temos a famosa tarte de maçã de Alcobaça. Num recheio muito leve, que não leva açúcar, só um bocadinho por cima na crosta, Marta, de resto é só maçã e canela por dentro. Aconselho-vos a passar ali e experimentar. E também estes porcos diretamente, todas as maçãs são descascadas automaticamente, esta maçã feia, esta maçã pequena, todos os caroços e as cascas, que têm ali as fotos, vão para os porcos. Nomeadamente depois também as lojas com quem nós trabalhamos, que têm os produtos dentários, a batata que já não fica boa, a couve que não vai ficar boa, vai tudo diretamente para o porco malhado de Alcobaça, que depois nos faz umas salsichas ótimas para quem quiser provar a proteína animal, que eu aconselho vivamente. Se não, temos opções também vegetais e, sobretudo, altamente anti-inflamatórias. Exatamente, que é isso que nos Isso que nos une, aproxima a a todos. dieta anti-inflamatória. Exatamente. Não sei se querem fazer perguntas. Marta, fala-nos um bocadinho. Um bocado sobre mim, está bem. Eu estava à espera. Amy, do you want to ask me something? You're amazing. Thank you so much. Amazing. It's very exciting. You understand, yeah? Yes, yeah, Okay. yeah. It's very exciting for me because I raise my hogs in the same way. And I love that you're a doctor who is inspiring people because when I was at my sickest with a digestive disease, which you know is on the rise, yes. more people have digestive distress, which leads to disease. And we shouldn't have distress when we digest. Yes. We shouldn't. It should be and easy. It should be easy, but it's the number one issue in the world. This is global right now. And you can raise the hands of everyone that knows someone who doesn't feel good after they eat. And there's everyone in this room. Everyone. Everyone. Yeah. And so it's really simple because I went to so many doctors all over the world, from the University of Guadalajara in Mexico to Los Angeles, everywhere. And I could not find a doctor who could talk to me about food. And this was pre-2009, so the first studies on the microbiome did not come out until 2009 to the public. And then in 2017, there were over 5,000. So right now, we're just flying with understanding the gut health. But the fact that you're a doctor and you're raising livestock and you're teaching people, I just want to hug you. Because everyone thought I was crazy. You know, my first books came out before anybody was even writing about food and wellness. Yeah, But it's I know, the good gut. amazing. Yeah, the good gut. But it gut. really is true. What you feed it is what you get. And I love what you said. The more time you spend in the kitchen, the better you feel. Yeah. And all of the studies on people and family for generations, where if you go back 5 generations in a family, the great-grandmother, the grandmother, the daughter, and the granddaughter, then they showed that the microbiome is missing full-on colonies of bacteria. But I love the whole thing about the relationship from the market that you shopped in to cooking for people in your community, to this is how we come back into the kitchen, which is my jam. Okay, I'm done. Me too. I'm Thank excited. you so much. Eu vim aqui como coordenadora deste painel, mas de facto tenho que falar um bocadinho sobre mim também. Eu tenho uma marca que se chama Revolution Chef, exatamente porque quando tirei o meu curso em Londres, numa escola de nutrição naturopática, e recebi toda esta informação, ficou difícil guardar tanta informação que pode mudar as nossas vidas só para nós. E a minha mãe tinha um restaurante e então eu trabalhei muito de perto a restauração típica. Para mim comer bem era comer folhados de não sei do quê, de perdiz. Eu não estou a dizer que não haja uma série de coisas que eu não continuo a comer, como é óbvio. Mas
Eu lembro-me que havia alguns pratos com vegetais, normalmente eram vegetarianos nem veganos, porque não se falava muito do veganismo na altura, e basicamente era pegar no tal folhado que seria da perdiz e pôr lá uns legumes e pronto, e era para aquela pessoa. E não era a estrela era sempre a proteína animal. E de repente, por obra do destino, a minha mãe, porque eu sou de Angola, teve que ir para Angola para abrir um projeto novo e eu fiquei com o marido e 2 filhos pequeninos e sem cozinha, e eu não cozinhava, e agora? E então fui para Londres, a família apoiou imenso e de facto só se podia chamar Revolution Chef, eu não fui, aliás estava a contar ao João que restauração não era mesmo que eu queria voltar a fazer, porque já passei por isso e sei a prisão que é, mas ficou difícil guardar só para mim tanta informação. E eu acho que tendo a experiência, eu sou uma gourmet, adoro comer, e tenho muita sensibilidade na comida, as texturas, a cor, a energia, e foi querer tornar a comida, e porque eu nasci em Angola, vivi em Cuba, e acho que a comida tem que ser sexy, tem que ser fora da caixa, tem que nos provocar, tem que mexer connosco, e eu queria desmistificar esta ideia que a comida saudável era boring, não é? Cheia de sono, tipo, quase enfiar e tapar o nariz e agora come, tipo remédio, mas ser um remédio interessante e pronto, e eu tenho o privilégio de hoje ser um propósito de vida, ser uma paixão, e eu acho que é isso que nos une a todos aqui, esta paixão, e passar essa palavra e tornar a nossa comunidade cada vez maior e passar essa informação. Pronto. Espero que tenham gostado. Aceitamos perguntas. Gostávamos de ter perguntas. Perguntas? No questions? Está aqui? A gente, voltando para os prisioneiros, e onde você foca na questão da alimentação, que nunca foi um exemplo, a alimentação nesse ambiente, mas o impacto na vida deles, principalmente quando eles saem de lá, quais são esses dados? Porque é muito além da alimentação o que vocês fazem. Então, acho que como a gente está falando de uma alimentação integrativa para o mundo, então, quais são esses valores que a gente pode trazer desse projeto, nesse ambiente? Pois. Bom, no ambiente prisional, nós neste primeiro piloto, nós agora vamos escalar para uma prisão de jovens, em Leiria, em que já vamos com outro arcabouço e vamos medir o impacto de uma forma um bocadinho mais profissional. Portanto, temos uma colaboração com a Universidade de Coimbra, com a Faculdade de Psicologia, e vamos medir parâmetros com mais seriedade. De forma mais informal, o que eu testemunhei aqui em Torres Novas foi, de facto, nós tivemos já vários reclusos que saíram em liberdade. Todos eles levaram as receitas. Tivemos uma carta do André, que está orgulhosamente a fazer as suas receitas. Portanto, há este tipo de interação. Não tem métricas, portanto, neste momento são só da ótica informal. E vê-se que houve ali uma sensibilização. Se mudarmos vidas, se mudarmos alimentações, não me atrevo a fazer nesta fase, mas acho que tocámos vidas, acho que sensibilizámos, acho que fizemos pensar, na ótica da sustentabilidade, a questão que estávamos aqui a falar do quilómetro zero. Eu acho que eles pensam nisso, não é? Nós, muitas vezes, ali no tal fórum de partilha, dizem, olha, uma alface, às vezes, viaja 400 km e quando nós compramos as framboesas, vêm da América Latina. Portanto, será que precisamos mesmo ou podemos aqui ter uma ótica mais sazonal? Portanto, este tipo de debates que fizemos através de workshops e de formações, acho que tocaram vidas, mas acho fundamental medirmos mais o impacto das ferramentas terapêuticas, não é? E depois em que é que isto mexe? Em autoestima, em tudo, não é? Em termos de life skills, como é que um projeto destes mexe na vida de um recluso? E é isso que queremos fazer agora em Leiria, junto desta população mais jovem, de uma forma mais metódica. Sim, Tinha uma senhor. pergunta, não tinha? Posso dar o microfone? Ai, a Margarida é que veio aqui sentada. Nada. Fantástica. Não, I also found your project really inspiring
And I was wondering, what were the biggest challenges that you had to overcome in order to make this happen? Okay, there were a few challenges. I think in the beginning, everyone at the prison, and when I say everyone, I mean the whole ecosystem. So you have guards, you have staff, and you have inmates. So I think there was a bit of skepticism to start with. You know, who are these guys that are now bringing a farm that is going to give us extra work? Because, you know, that's what it means for them in a first instance. So there was a bit of a lack of buy-in, let's say, to start with, that we've managed to overcome in the way we've delivered I think, the project. So we've started by inviting the guys from the States. So we're using an aeroponic technology from an American company. We want to make it locally, so we are actually working now to make it locally, but you know, at the time was not available. So a technical team came, and we really made a big effort to give formal training to everyone in the most serious way we could do. Another thing that I think was a game changer was that we needed to do some work, construction work, to bring the farm in. We were going to hire it externally, but we had very little funds. And in one of the first project meetings, we sat with the guards and with everyone. And at some point, one of the guards said, "But why don't we help you setting up this farm ourselves?" And that's what happened. One of them was an electrician, the other one was a plumber, and you know, and suddenly, obviously, a few of the inmates had worked as well in construction. So we did a task force, and they were the ones since scratch to really build up that farm. So you know, it's their farm. Actually, right now, I'm almost a guest there. They completely took over, and I think it was the way we've implemented the project. Then obviously you're talking about inmates that are working, as I explained in the beginning. I'm not sure if you followed. So they were working. So there was obviously, it's quite an ask to ask them to work in the farm as well. The good thing about this technology, which Andre hates, by the way, is a permacultural, but still I managed to bring him in. You know, it's a very low-tech technology. It's a very simple technology. A 5-year-old could operate that, and it's very easy. So basically, you plant the seeds, it grows, you transplant it to the tower, and you know, in terms of sort of manual work, it's not very heavy, which for a prison environment really helps. And it's quite, you know, it's quite futuristic, and it's quite sort of a, let's call it sexy, as we said here before. You know, it's quite aspirational. So everyone got excited about the project, and it was the first vertical farm installed in a prison in the Iberian, in Portugal and Spain. So you know, there was a sort of a big momentum that was created and helped us overcome the skepticism that I've mentioned. And then you know, it's farming. Even if it's vertical farming, in farming you always have, you know, you have bugs, you have diseases, we're doing it naturally, so everything is biological. So obviously, you know, we had our little things, plagues and diseases, cycles that were better than others. And then obviously, you know, some inmates were really passionate about the project and some others weren't. You know, that's life. So you just work with what you have and you try to nurture and make it as special as possible. And what I must say as well, just to finish, what we saw as well was a complete game changing in the relationship of guards and inmates. So the farm really brought them together. They were like, you know, with a mangueira, como é que se diz mangueira? With a... the water. Doesn't matter, but they were actually, you know, playing with the water, getting wet together, or whatever. It really became a playful, the farm became sort of a playful environment in between guards and prisons, complicity, etc. Thank you. You're welcome. Okay, so thank you so much for coming. There's no questions? No? So thank you. Let's eat. Let's go.